Meu professor estava parado na minha frente de terno e com um buquê de flores. Ele disse que queria conhecer meus pais para que eles entendessem que meu namorado não era um vigarista. Eu fiquei sem palavras. Você é meu professor! Mas então o pessoal saiu para o corredor. Eu era uma excelente aluna. Meus pais insistiam que estudar era o mais importante e só depois que acabasse eu poderia pensar em relacionamentos. É por isso que eu nunca tive um namorado, ao contrário das boas notas. Eu deveria me formar na faculdade em breve, mas havia um problema. Era o Sr. Black. Nosso novo professor de natação, ao contrário do anterior, se recusou a me dar notas apenas pelos relatórios. Eu não sabia nadar. Por mais que tentasse aprender, tudo era em vão. Mas eu precisava de um excelente certificado. Afinal, isso era muito importante para os meus pais. E então eu tive uma ideia brilhante. Eu poderia seduzir o Sr. Black. Então ele me daria um A. Feito! Imediatamente após a aula, fui até o Sr. Black e, enrolando um cacho com meu dedo, pedi aulas adicionais. Mas o Sr. Black nem piscou. Ele acenou com a cabeça para a piscina e disse que agora tinha um tempo livre. O Sr. Black me levou para a piscina e me obrigou a fazer exercícios ao lado. Não só não deu certo, como também engoli água. Mas eu tinha que manter o curso. Eu tiraria um A. Eu cheguei para a próxima aula em um maiô bem aberto. O Sr. Black ainda manteve os olhos em mim. Eu finalmente o interessei. Mas ele rebateu que tais trajes de banho eram proibidos e mandou me trocar. Talvez ele tivesse uma namorada? Esperando pelo momento que o Sr. Black estava distraído, peguei seu telefone e rapidamente olhei suas mensagens. Nenhuma única romântica. Então gravei meu número com o nome Meu Bebê e estava quase desligando o telefone. De repente a voz do Sr. Black veio de trás. O que está acontecendo? Pisquei inocentemente. Não consigo evitar, senhor. Você é tão lindo, inteligente, forte. Me apaixonei por você à primeira vista. Tentei dar o máximo possível de um olhar amoroso e orei. Se ao menos ele me desse essa nota. Ele não iria querer nada comigo de qualquer maneira. Mas o Sr. Black apenas balançou a cabeça e me soltou. Não, eu não desistiria tão facilmente sem minha nota. Eu precisava de um certificado com honras. Então, eu esperei até o final das aulas e segui o Sr. Black até sua casa para descobrir no que ele estava interessado. Mas ele mudou rapidamente de roupa e imediatamente foi a algum clube, a um show de uma banda de rock. Na janela do clube eu o vi balançando e pulando, como ele era engraçado. No mesmo momento parei. O que você está pensando? No dia seguinte, na escola, fui a uma aula de natação com uma camiseta com a mesma banda. Mas o Sr. Black não percebeu nada de novo e secamente me disse para me trocar. Ele estava áspero. Parecia que a última opção permanecia. Decididamente subi na piscina. Você pediu, Sr. Black. Mas nadei alguns metros e afundei. O que queria provar? Comecei a remar, tentando voltar à superfície, mas estava exausta. O pânico cresceu dentro de mim. Eu não queria morrer assim. Então as mãos fortes de alguém me agarraram pelos ombros e me puxaram para a superfície. Eu respirei estremecendo e tentei limpar a garganta. O Sr. Black me salvou. Ele me deu os primeiros socorros e perguntou se eu estava bem. Olhei para ele com gratidão, quase chorando. Eu sobrevivi graças a ele. Naquela noite eu estava sentada em casa quando de repente recebi uma mensagem do Sr. Black. Ele me perguntou como eu estava me sentindo. Foi tão fofo. E no dia seguinte ele veio até mim e disse que me daria nota se eu contasse toda a teoria. Fiquei muito feliz. O plano funcionou. Eu cheguei no escritório do Sr. Black, já tendo me trocado anteriormente para uma camiseta da mesma banda de rock. Mas nunca cheguei à teoria. O Sr. Black elogiou a camiseta e disse que já havia notado antes. Mas não achava que eu realmente ouvia aquela banda. Imediatamente menti que era minha favorita. Então começamos a discutir tudo em sequência. De filmes a técnicas de natação. Rimos muito e, em algum momento, ele tocou minha mão. Eu congelei de medo. Ele me olhou nos olhos e perguntou se eu realmente estava apaixonada por ele. Engoli em seco e menti. Sim, muito. Eu até me casaria. É uma pena que você não sinta o mesmo por mim. O Sr. Black ficou em silêncio por um longo tempo e então me deu um A. Eu quase pulei. Finalmente esse circo acabou.
Mas no dia seguinte, inesperadamente, recebi flores com um bilhete do Sr. Black. Nem li, só vi o nome. Nesse momento, meus pais acabavam de chegar do trabalho. Imediatamente escondi as flores debaixo da cama. Se eles as vissem, eles me puniriam por flertar com caras em vez de estudar, principalmente com o professor. Eu estava com medo de que o Sr. Black estivesse apaixonado por mim, então tentei evitar ele. Mas ele persistentemente me enviava presentes que dificilmente escondia no quarto. Então ele começou a escrever elogios pra mim. Era até legal, mas eu tinha que deletar as mensagens para que meus pais não as vissem. E outro dia o Sr. Black me encontrou no caminho pra casa e começou a falar sobre relacionamentos. Poderíamos começar a namorar quando eu me formasse na faculdade. Meu estômago se apertou de medo. Eu imediatamente interrompi o Sr. Black e menti que eu amava muito, mas por causa dos meus pais maus eu não seria capaz de namorar. Ele pensou sobre isso, então sorriu estranhamente e saiu. Me pareceu suspeito, mas achei que ele finalmente se acalmou. À noite eu estava jantando com os meus pais, quando de repente ele apareceu na porta com flores. O que diabos você está fazendo aqui? Ele me disse alegremente que queria conhecer meus pais para que eles não pensassem que meu namorado era algum tipo de vigarista. Fiquei em choque e imediatamente gritei que não poderia namorar o professor. E eu exigi que ele nunca mais voltasse. Então Black franziu a testa e saiu em silêncio. Meus pais estavam parados no corredor, os braços cruzados sobre o peito. Eles retrucaram que agora eu estava de castigo. Afinal, ao invés de estudar, eu estava saindo não com um cara, mas com um professor. Depois disso, não encontrei o Black novamente. Mas devo admitir, perdi sua atenção. Eu vi como outros alunos se comunicavam com ele e fiquei com raiva. Deus, eu estava com ciúmes do professor? Eu também senti a falta dele. Quando ele ajudou um colega a empurrar o carro, eu involuntariamente olhei para os seus músculos. Que forte ele era! É o suficiente. Nós nos formaremos amanhã e diremos adeus para sempre. No dia da formatura, fui uma das primeiras a subir no palco. Mas então alguém da plateia gritou que eu estava namorando o professor. Todo mundo viu como eu fui até ele e dei em cima dele. Eles começaram a me provocar com a noiva. Quase comecei a chorar e gritei em desespero que isso não era verdade. Não gostava do Black. Fingi estar apaixonada pela minha nota. Então eu vi o Black no final do corredor. Depois das minhas palavras, ele foi embora. O diretor chamou eu e o Black para o seu escritório após a cerimônia. Ele disse que eu poderia perder meu certificado. E o Black de repente exalou que eu não tinha nada a ver com isso. A iniciativa foi dele. Ele simpatizou com a aluna. O diretor anunciou com raiva que eu estava despedindo. Meu queixo quase caiu. Depois disso, fomos expulsos do escritório. O Black estava sombrio. Eu perguntei baixinho por que ele fez isso, mas ele disse com tristeza: o principal é que você terá seu certificado tão esperado. O Black acrescentou que estava errado em pensar que poderia ter algo comigo. Eu realmente o lembrei do seu primeiro amor. Então ele foi embora. Eu estava sentada em casa em confusão. O Black tinha sentimentos reais por mim e eu apenas o traí. Destruí seu destino e sua vida. Ele sacrificou seu trabalho por mim. Afinal, como ele era nobre. Não, eu tinha que consertar tudo. Eu queria ir até ele para pelo menos me desculpar. Mas meus pais me proibiram de sair e me trancaram no quarto, me lembrando do castigo. Eu estava desesperada e chorei no travesseiro a noite toda. Meus pais não me entendiam de jeito nenhum. É o bastante. Fiz tudo por eles durante toda a minha vida. E ele era o homem dos meus sonhos. Era hora de decidir meu próprio destino. Tive que pular a janela e correr para a casa do Black. Mas ele não estava lá. Era apenas o proprietário que disse que o Black já havia partido para a estação de trem. Um arrepio percorreu minha espinha. Não! Corri imediatamente o mais rápido que pude para a estação ferroviária e comecei a procurar o Black. Onde você está? Então eu vi. O Black estava entrando no vagão, mas eu parei. Eu me desculpei em lágrimas por tentar tirar vantagem do Black. Afinal, eu só queria felicidade, mas já sei que fosse um certificado com honras. Mas agora entendi. Minha felicidade é você, Sr. Black. Fica aqui. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto meu coração estava explodindo em meu peito. E então ele sorriu de repente. E saímos da estação de braços dados. Acho que encontrei meu primeiro amor. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Eu caminhei com orgulho pelo corredor da escola e imaginei como iria fazer minha primeira aula. Finalmente realizei meu sonho e me tornei professora.
Então, avistei a foto do diretor no stand. Inferno! Era o Eric! Quando eu estava no colegial, aquele idiota fez da minha vida um inferno! O Eric e eu já fomos melhores amigos. Eu queria ser professor e ele queria ser um diretor escolar. Tudo estava perfeito, até certo ponto. A melhor universidade do país acabava de anunciar uma bolsa de estudos, mas o Eric e eu concordamos que o mais forte venceria. Mas pouco antes da competição, toda a escola descobriu meu maior segredo. Eu era dotada e eu só tinha dito isso ao Eric. Meus pais constantemente me repreendiam por eu ser uma estranha. E depois da atitude do Eric, todos na escola começaram a me zoar por ser órfã. Mas outra coisa que se tornou a gota d'água, no final da competição, onde fiz meu discurso, jogaram lixo em mim bem em cima do palco e eu fui forçada a fugir. Eu odiava o Eric desde então, confiei nele e ele me traiu. Eu fui distraída dos meus pensamentos por uma voz familiar. O Eric estava acenando para mim do outro lado do corredor da escola. Depois de tudo que aconteceu, eu nem sequer iria dizer oi para ele. Então eu rapidamente deslizei pela porta mais próxima e com pressa me escondi embaixo da primeira mesa que vi. O Eric estava chamando meu nome, então entrou na sala de aula. Seus passos estavam se aproximando. Mas de repente o sinal tocou e ele saiu da sala de aula. Ufa! Engatinhando, rastejei para fora da mesa e de repente notei o olhar surpreso de uma professora. Ela perguntou ameaçadoramente o que eu estava fazendo aqui. Tentei mentir que tinha acabado de deixar cair uma caneta, mas ela não acreditou em mim. Droga, eu não queria parecer louca no meu primeiro dia, então contei a ela como o diretor deles, o Eric, arruinou minha vida. Eu esperava algum apoio, mas a Nancy, esse era o nome da professora, defendeu o Eric. Ela disse que ele era um ótimo diretor, eles simplesmente o adoravam aqui na escola. Meu queixo caiu de surpresa. A Nancy continuou. Quando o Eric veio pra cá, a reputação da escola era a pior possível. O diretor anterior foi acusado de corrupção e chutado para fora da escola. E então essa história foi contada na imprensa. Mas com a chegada do Eric, a escola se tornou uma das melhores. Ela estava falando alguma outra coisa, mas eu não estava ouvindo. Parece que eu tinha acabado de bolar um plano de vingança. Eu armaria para o Eric, e eu o faria sair da escola. Essa era a posição que ele tinha sonhado durante toda a vida dele, e eu destruiria seu sonho, assim como ele destruiu o meu. Passei alguns dias pensando no plano e decidi que deveria dar um sedativo ao Eric e tirar uma foto de nós dois deitados na cama juntos. Eu iria chantagear ele com uma gravidez falsa. Para conseguir isso, decidi dar uma espécie de festa de boas-vindas para a escola e convidei todos para minha casa, incluindo o Eric. Vamos ver o que ele diz. Antes da festa, comprei um sedativo forte e pedi um falso teste de gravidez online. Excelente, agora estava tudo pronto. Eu estava ansiosa pela noite e finalmente era a hora. Os professores se divertiam, dançamos, conversamos, mas o Eric ainda não estava lá. Droga, eu fiz isso por ele. A festa já estava chegando ao fim quando de repente o diretor Eric apareceu na entrada. Eu me animei e o cumprimentei gentilmente. O Eric se desculpou pelo atraso e de repente puxou um buquê dos meus lírios favoritos de trás das costas. Ele ainda se lembrava de que essas eram minhas flores favoritas? Enquanto os convidados serviam bebidas uns aos outros, eu silenciosamente fui para a cozinha e despejei o sedativo em um copo. Então eu cuidadosamente dei o copo para o Eric e me certifiquei de que ele bebeu tudo. Uau! Em 10 minutos ele estaria dormindo como um bebê e eu precisava levar ele para o quarto o mais rápido possível. Eric, vamos subir, temos muito o que discutir. Eu cantarolei docemente. Claro, ele concordou. Estávamos quase no meu quarto quando o Eric tropeçou na escada e quase caiu. Droga, exagerei no sedativo. Arrastei ele escada acima com dificuldade e rapidamente abri a porta do quarto. Não podia deixar ninguém nos ver. O Eric não conseguia pensar direito e se jogou na cama. Deitei em seu ombro como se estivéssemos nos abraçando e tirei algumas fotos. Pronto. E agora, 2 semanas depois, chegou a hora da verdade. Fui ao escritório do Eric e joguei um teste de gravidez bem na cara dele. Olha só o que você fez! Ele imediatamente deu um pulo e começou a garantir que não entendia do que eu estava falando. Então, mostrei a ele uma foto nossa na cama e imediatamente desatei a chorar. Talvez isso seja um erro? Ele perguntou animadamente, mas eu balancei minha cabeça. Eric, o ultrassom também confirmou. Eu estou grávida do seu bebê. Eu continuei. Ou você escreve sua carta de demissão hoje e eu não direi a ninguém, ou irei à imprensa e entregarei nossas fotos e este teste. Como eu esperava, esse covarde decidiu imediatamente escrever uma carta de demissão. Eu estava prestes a sair quando o Eric admitiu que não gostava de trabalhar como diretor e agora ele poderia cuidar da família.
Que família? Então o Eric gentilmente pegou minha mão e disse: você achou que eu te deixaria sozinha com o bebê? Eu fiquei surpresa. O que aconteceu com o Eric, aquele que estava disposto a fazer qualquer coisa por sua carreira? O Eric disse que me levaria e ficaria de olho em mim pelo tempo que fosse necessário. Mas assim que chegamos na minha rua, vi os bombeiros. O Eric me puxou e então eu percebi que era minha casa em chamas. Ah não, eu estava com tanta pressa que me esqueci de desligar o ferro. Eu queria correr para minha casa, mas o Eric agarrou meu braço. Ele me disse para não arriscar minha vida. Agora eu precisava me acalmar, poderíamos ir até a casa dele e resolver tudo. Tentei organizar meus pensamentos, eu realmente não tinha nenhuma outra opção agora. Uma hora depois, estávamos na casa dele. Eu estava em um estado terrível e o Eric me trouxe um cobertor. Meus olhos estavam fechando e eu nem percebi que dormi na sala de estar. Na manhã seguinte, me levantei da cama, mas de repente percebi que estava em um lugar estranho. Onde eu estava? Ah, verdade, essa era a casa do Eric. Eu desci cautelosamente e vi o Eric cozinhando alguma coisa na cozinha. Assim que me viu, pôs os pratos de omelete na mesa e me convidou para o café da manhã. Ele estava tentando ser bom de novo, isso me deixou muito irritada. Menti que estava com pressa para ir para o hospital e decidi procurar um lugar para me mudar. Eu não iria morar com esse traidor. Eu não tinha amigos nessa nova cidade, então a primeira coisa que fiz foi procurar aquela professora Nancy. Mas ela me recusou um lugar para morar, e todo mundo da escola fez o mesmo. Eu supostamente armei para o diretor favorito e tudo mais. Então, no final do dia, eu não tive escolha a não ser voltar para o Eric. Eu silenciosamente entrei no apartamento, mas então o Eric me chamou. Droga! Ele me assustou! Ele estava sentado no sofá, em frente à TV, e descobri, estava esperando que eu chegasse. O Eric me convidou para assistir a um filme. Você lembra? Íamos ao cinema juntos, disse ele. Eu não queria, mas o Eric não desistia. E se eu dissesse que comprei seu sorvete favorito de pistache? Ele adicionou. Eu não tinha comido desde manhã. Assim seja, decidi me juntar a ele. Por um tempo, isso foi muito bom para mim. O Eric estava sempre brincando e eu não podia deixar de rir. Mas então o Eric tocou minha barriga e eu voltei à realidade. Logo minha fraude seria revelada e eu precisava sair daqui logo. Aleguei cansaço e fui para a cama. Eu não vou estar aqui amanhã. Esperei até que o Eric tivesse entrado no quarto, então decidi fugir. Era melhor voltar para os meus pais do que viver com um traidor. Com o dinheiro que sobrou, paguei um táxi, mas na estação descobri que as bilheterias não funcionavam. Droga! Então, no meio de uma rua escura, notei um homem. Quem era? De repente, ele correu na minha direção. Era um mendigo. Corri o mais rápido que pude, mas ele estava me perseguindo. Quando ele quase me pegou, o brilho dos faróis cegou meus olhos. Eu tropecei e caí no chão. Não me toque! O carro parou abruptamente e alguém saiu dele. Eric! Ele enxotou o mendigo e me ajudou a levantar. Não pensei que ficaria tão feliz em ver ele. O Eric disse que viu que eu não estava na cama e ficou muito assustado. Enquanto voltávamos para casa, o Eric de repente disse que achava que nunca tinha me contado sobre isso, mas ele era apaixonado por mim na escola. O quê? Apaixonado? Foi como um banho de água fria. E por que você começou a espalhar o boato de que eu era de orfanato? O Eric olhou para mim sem expressão e disse que não tinha revelado meu segredo. A informação sobre o fato de eu ser de orfanato foi contada pelo diretor da nossa escola, enquanto preparava os documentos para a bolsa. O Eric queria me contar sobre isso no colégio, mas eu nem tentei escutar ele. Eu não pude acreditar no que eu vi. Então o Eric não me traiu? Assim que chegamos em casa, disse que estava com uma dor de cabeça terrível e então corri para o meu quarto. Fiquei deitada na cama a noite toda, me atormentando, pensando em como fui idiota por me vingar do Eric. Devo admitir que a gravidez era uma fraude, mas assim ele me odiaria. E então eu tive a ideia de que se eu contasse a ele que tinha abortado, eu não pareceria uma canalha para ele. Fui ver o Eric pela manhã. Tentei manter a calma. Eric, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tive um aborto espontâneo há alguns dias. O Eric ficou em silêncio por alguns minutos e pude ver o quão chateado ele ficou. Eu preciso distrair ele de alguma forma. Vamos, Eric, vamos dar um passeio. Você se sentirá melhor. Assim que entramos no carro, o Eric disse que íamos para o hospital imediatamente. Depois do que aconteceu, eu precisava de um exame completo. O quê? Isso não! Minha mentira estava prestes a ser descoberta. E para o meu azar, o hospital ficava muito perto da casa e em poucos minutos estávamos lá. O Eric estacionou o carro e saímos. Eric, eu não posso ir para o hospital. Mas ele veio até mim e me deu um grande abraço. Ele disse que entendia como era difícil para mim. Eu não aguentava mais. Minhas pernas estavam fracas. O Eric disse que traria um médico aqui. Não, Eric, não!
Nunca existiu uma criança! Eu queria me vingar de você por me trair na escola, mas acho que estava terrivelmente errada sobre você! Eu tinha certeza que ele iria embora, mas o Eric apenas sorriu calmamente e disse: mesmo que você me magoe, meus sentimentos por você ainda são os mesmos. Ele pegou minha mão e olhou nos meus olhos, e então eu percebi: eu não quero mais ir embora, Eric. Eu quero ficar com você. Um ano se passou desde aquele dia. Voltei para a escola e me tornei a professora favorita de todas as crianças, mas não por muito tempo. Logo tirei licença maternidade de verdade e me tornei o tipo de mãe que sempre sonhei ter. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!